sobre um texto que Deus colocou no meu coração. Livro de Salmos. Feliz de ver aqui meu querido irmão amado Felipe Riente. Falei para ele há pouco que esses dias eu baixando para o meu telefone as músicas, os hinos para eu ouvir, e acabei ouvindo um hino. Foi a primeira vez que ele cantou aqui na igreja o hino O Amado. E está gravado, acústico, lindo. Depois eu passo para você, Felipe, e para a igreja. Eu fiquei me deliciando esses dias todos, ouvindo já tem algumas semanas. Obrigado por você estar aqui conosco, Felipe. E cada um que também aqui hoje veio cultuar ao Senhor. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, irmãos, no livro de Salmos 25, é um salmo de Davi, ou como dizemos, um salmo davídico, um salmo do rei Davi, do poeta Davi, do general Davi, do soldado Davi. Mas antes de qualquer título que Davi tenha recebido, eu gostaria de falar aqui que Davi, além de tudo isso que eu acabo de citar, ele era amigo de Deus. Então eu quero ler aqui com os irmãos o versículo de número 14. Versículo de número 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar, queridos? Vamos orar agora? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e clame a Deus agora nesse instante e peça para que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, amado, soberano e eterno Pai, nessa hora tão especial eu quero, ó Deus, suplicar por essa noite, suplicar por esse momento, suplicar por esse instante em que estamos diante da Tua presença. Obrigado, ó Deus, por essa data que representa tanto ao meu coração, essa data em que o Senhor, diante dos Teus servos, pastores e diante da Tua igreja, me concedeu o privilégio de poder ter sido ordenado ao ministério da Tua palavra. Ó Deus bendito, eu te agradeço, eu te glorifico e te exalto, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem adestra as nossas mãos para a batalha, é o Senhor quem nos ergue nos teus caminhos. E nessa noite, querido Deus, eu te peço, abençoa a tua igreja, que é por essa razão que o Senhor levanta pastores, que o Senhor levanta missionários, que o Senhor levanta obreiros, para abençoar o teu povo, para suplicar pelo teu povo, para interceder pelo teu povo, suplicar diante da tua presença, para interceder diante da tua presença e para ensinar as tuas verdades ao teu rebanho. Obrigado por essa igreja local que um dia o Senhor levantou aqui nessa cidade. Que a tua misericórdia continue abençoando cada vida e que os teus santos e benditos propósitos sejam estabelecidos segundo tudo aquilo que o Senhor um dia sonhou para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida está escrita no teu livro e que nada, absolutamente nada acontece que não seja de acordo com a tua vontade. Sabemos que a tua vontade ela é soberana. Sabemos que numa hora como essa o Senhor contempla cada vida que aqui está na tua presença. E te pedimos, ó Deus, a tua bênção, te pedimos, ó Deus, a tua graça e te pedimos a tua misericórdia. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. Uma outra versão das Escrituras traz esse texto que acabamos de ler dessa forma.
Eu gostaria de nessa noite falar com os irmãos sobre esse versículo, Salmo de Davi. Salmo de Davi aqui, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre isso, sobre intimidade. A intimidade com Deus. Eu não sei como é a sua vida familiar, ou como é o seu exercício nessa questão, com relação aos seus entes queridos. Talvez você venha de um lar que possivelmente não teve muitos momentos íntimos com o seu pai, por exemplo. Eu conheci um pastor que ele, em certa ocasião, disse assim que o seu pai era uma pessoa muito simples e até um pouco rude. Ele disse que o pai dele nunca disse sequer eu te amo, meu filho. E semelhantemente a sua mãe, ele era uma pessoa da Europa e ele cresceu debaixo dessa situação, eu diria um pouco diferente, um pouco separado de apreço, de afago e possivelmente eu diria de uma intimidade maior. Ele compartilhou certa ocasião para nós pastores que ele nunca teve um momento de sequer chegar ali com a sua mãe e naquele instante abraçá-la, beijá-la e ouvir dela também eu te amo, meu filho. Talvez você, mamãe, tenha falado isso em demasia ao teu filho. Ou quem sabe até ao teu marido. Ou talvez você, papai, fale isso bastante. Mas não são todas as pessoas que ouvem isso de um pai. Ou talvez você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, e os filhos não são amorosos. O filho nunca disse, papai, eu te amo. Papai, mamãe, eu gosto muito de você. Quem sabe lá no dia das mães ou no dia dos pais, é um abracinho assim, murcho. Sabe aquele abracinho murcho? Com presentinho, porque todo mundo dá. E você, dessa forma, vai vivendo. E nós vamos expressando aquilo que somos e o que aprendemos. E a gente vai vivendo assim, em cima dessa experiência. E de repente nos convertemos. E tudo aquilo que aprendemos na nossa vida, projetamos agora com Deus. Projetamos ao lado do Senhor. Muitas vezes você não consegue dizer para Deus, Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é importante para mim. Deus, o Senhor é alguém que para mim, eu não sei viver longe de Ti. Talvez você tenha vergonha de dizer isso para Deus. Deus, eu sou apaixonado por Ti. Deus, eu sou alguém que amo te dizer palavras bonitas. Talvez você nunca disse. Talvez você diga nas canções. Talvez você diga durante vários momentos quando a congregação canta. E aí você diz, mas lá no seu momento íntimo, no travesseiro, nos momentos mais particulares da tua vida, você não expressa isso para Deus, porque de fato você não aprendeu. Você não ouve necessariamente Ele te falar, talvez. Você até ouve o pastor dizer, Deus te ama, Deus quer te abençoar. Mas nós, irmãos, fazemos muitas vezes um processo que é inconsciente, que é o processo da família. Nós repetimos aquilo que aprendemos por parte do nosso pai, por parte da nossa mãe, por parte daqueles que foram os nossos cuidadores. Por exemplo, para eu concluir essa minha introdução, se você nunca foi alguém que foi amado pelo seu pai, por exemplo, você terá muita dificuldade de se sentir amado por Deus. Sabia disso? Porque o tipo pai
não se tornou pleno em você. Como tipo mãe, muitas vezes. Pai e mãe são aqueles que devem demonstrar amor, zelo, cuidado com o filho. E quando uma criança ora pelo descuido dos pais ou ora pela própria vida, pode ter sido que teu pai ou tua mãe foram recolhidos enquanto você era bebê. Então você não teve essa pessoa, um padrasto, uma madrasta, tão presente na tua vida. Então essa figura tipo inconsciente não foi preenchida em você. Você não teve essa pessoa. Logo, quando você se converte, você acaba muitas vezes achando que Deus, isso é tudo inconsciente, tá, irmãos? Deus vai ser um pouquinho como era o seu pai, um pouquinho como era a sua mãe. Quer ver um exemplo bem prático? Quando alguém teve um pai que era muito duro e severo, a gente faz de Deus um Deus meio carrasco, que qualquer coisinha o chicote vai estralar. Deus vai mandar um raio e você vai sentir um castigo divino. Por quê? O tipo pai, na sua consciência, nas suas emoções, no seu interior, é um tipo pai malvado, durão. Entender? E quando nós nos convertemos, sem que percebamos, a gente nota o tipo Deus Pai dessa forma, malvado, durão, que qualquer coisa me manda para o inferno. E essa situação, ela acaba, sem que percebamos, fazendo parte do nosso dia a dia, até o momento em que nós continuamos lendo a Bíblia, continuamos crescendo em relacionamentos com Deus, e esses tabus, ou esses traumas, eles vão sendo curados paulatinamente no nosso coração. Ao ponto que, indiferente que foi o seu lar, se o seu lar foi um lar saudável ou não, você pode então ser liberto dessa característica interior, porque agora o poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, podem nos curar de qualquer trauma consciente ou inconsciente com relação à nossa criação. Por isso que o poder de Deus ele é maravilhoso. Então, de repente, você hoje consegue enxergar Deus como Pai, mesmo não tendo tido um pai. Porque você desenvolveu a sua salvação. Você buscou em Deus uma cura. E Deus te cura, porque Ele, de fato, não é uma pessoa falha como os nossos pais, ou como nós, como pais, somos aos nossos filhos. Então, Deus tem todo o poder de te curar, mesmo que você foi criado, talvez, no orfanato, ou ter passado durante a sua vida toda por centenas de famílias. E você nunca teve um referencial de pai ou de mãe. Mas hoje Deus, Ele pode, pelo poder dEle, pela graça dEle, se revelar a você como Pai amoroso. E você, dentro do seu coração, pode receber essa ternura desse Deus bendito como Pai, como Senhor, como o grande amado da sua alma. Amém? Eu estou falando tudo isso porque a importância de famílias organizadas com temor, com zelo, com cuidado. Quanto mais nós temos uma família saudável, os nossos filhos criarão de forma saudáveis. Se tornarão pessoas mais saudáveis no aspecto físico, emocional e intelectual, na sua educação, em todos os sentidos. E quando uma pessoa, amado, ela tem um pai ou uma mãe muito maduro, muito crente, nos primeiros momentos em que essas crianças começam agora a ter experiências com Deus, o tipo pai, por ter sido um bom pai ou uma boa mãe, facilita nesse processo com o divino. Por quê? Porque ele já teve uma formação desde a sua infância, adolescência, juventude, bem adequada. Então é uma pessoa que teria todos os motivos possíveis e imagináveis para se relacionar com Deus de uma forma maravilhosa. Por isso que a igreja, por isso que o Evangelho sempre vai trabalhar na família.
Por isso que uma sociedade justa, ela tem famílias sólidas, famílias saudáveis. E é por isso que você é alguém lavado e remido no sangue de Jesus, para que, por meio da sua vida, a sua família, o seu lar, seja um lar exemplar, maravilhoso para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então não tenha medo. Se seu papai nunca disse te amo, você ainda vai ouvir Deus, Pai, te dizendo eu te amo. Se você nunca teve uma mamãe que te fez cafuné, que te fez dormir depois de barbado no colo dela, ou te abraçava nos seus momentos de crise, te fazia com que toda a tua ira fosse embora, simplesmente por aquele olhar materno, dizendo, vem cá meu filho, não fique assim não. Eu quero te dizer que você vai sentir os braços de Deus de uma forma terna sobre a tua vida. E se você também nunca conseguiu dizer para o seu pai e para a sua mãe que o ama, mesmo o amando, eu quero te dizer que você um dia vai conseguir dizer para Deus que o ama, que é loucamente apaixonado por Ele. Amém? Nesse texto, eu quero hoje falar com os irmãos sobre duas premissas que estão embutidas na ideia da intimidade do Senhor. O tema da minha mensagem é a intimidade do Senhor. Por que precisamos de intimidade com Deus? Qual é o propósito de sermos íntimos de Deus? Não basta Deus ser íntimo de nós? Fica uma pergunta. E aqui o salmista, ele de uma forma linda e profética, ele declarou algo que seria uma das maiores riquezas da nossa vida. Ele diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Existem duas premissas para buscarmos ser íntimos de Deus. Porque respondendo à pergunta, não basta Deus ser íntimo nosso, precisamos nós ser íntimos dele? Eu responderia te fazendo outra pergunta. O que perderíamos se buscássemos a intimidade de Deus? Que mal nos faria na nossa vida se nós gastássemos tempo no exercício de sermos íntimos de Deus? E ainda te faço outras perguntas. Será que isso nos causaria um grande prejuízo? Será que ao ser íntimos de Deus, desconheceríamos coisas feias da parte dele? Será que buscando a intimidade de Deus, descobriríamos como ele é cruel, sádico? Será? Ou será que ao buscarmos a intimidade de Deus, nos esbarraremos com uma pessoa que é maravilhosa, uma pessoa que está sempre disposto a nos aconselhar com ternura, sempre se revelará a nós como um ser especial que rega o nosso coração de esperança, que rega o nosso coração de vigor, que faz com que os nossos momentos mais difíceis sejam passados como momentos maravilhosos, e os nossos momentos maravilhosos sejam passados como momentos espetaculares. Será que não será algo assim que Deus tem reservado para nós? Eu aprendi uma frase com o pastor Bill Hybels que diz que a vida cristã é a vida mais regada de aventuras boas que uma pessoa pode ter. Eu acredito nisso. Aos meus 17 anos eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E eu posso dizer que de todas as aventuras boas que eu já tive na minha vida, nada se comparou a essa grande jornada de aventuras com Deus. E ser íntimo de Deus é ter aventuras cada dia mais maravilhoso do que o outro dia. São aventuras mais regadas de experiência
por esse Deus que é maravilhoso, que é conselheiro, que é um Deus forte, que é um Pai da eternidade, que é o Príncipe da paz, se revelando a cada um de nós. E eu responderia a minha pergunta, dizendo: conhecer a Deus intimamente é a maior riqueza que um ser humano pode ter nessa terra. E ninguém, ouça bem o que eu estou dizendo, ninguém, absolutamente ninguém, se arrependerá de conhecer a Deus intimamente. Não tenha medo de ir em busca dele. Não tenha medo de querer conhecê-lo mais e mais. Não tenha medo, mesmo que os caminhos dele sejam obscuros num primeiro momento. Mesmo que os projetos dele sejam incompreensíveis num primeiro momento. Mesmo que de repente nessa trajetória ele te peça algo muito maior do que você possa imaginar. Eu te afirmo em prol da minha vida que tenho vivido e em prol desse livro que é a Bíblia, que mostra que todos aqueles que buscaram a Deus de todo o seu coração não se arrependeram. Todos aqueles que deram um passo em direção à intimidade de Deus, deram depois um segundo, um terceiro e morreram buscando a face de Deus e a intimidade, porque vale a pena. Repito, uma das maiores riquezas da nossa vida é sermos íntimos de Deus. Duas premissas eu quero trabalhar nessa noite. A primeira delas é aquela que faz parte da nossa volição, da nossa vontade. Ser íntimo de Deus, como o salmista Davi era, partia de duas premissas. A primeira era a dele. Ele desejava isso. Ele desejava. Ele queria conhecer a Deus. Ele se importava com esse assunto. Ó, amados, desde a minha mais tenra idade, o assunto Deus sempre me fez pensar, refletir e me apaixonar. Desde garoto, eu nunca consegui ver a vida apenas pelo aspecto humano, simples, de que depois que partirmos tudo acabou. Não. Essa é só a primeira parte do grande estágio. A grande vida ainda está por vir. E se essa vida é só um estágio do que virá, e ela já pode ser uma vida de grandes aventuras e maravilhosas, e uma vida de realizações, eu fico então espantado para a vida que nos aguarda. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, Davi, ele tinha o desejo, e todo servo de Deus piedoso sempre vai ter o desejo, a vontade de querer ser íntimo de Deus, de querer dar um passo em direção a Deus, de querer dizer para Deus: olha, eu quero te conhecer um pouco mais, eu quero conhecer a sua vida, eu quero realmente fazer parte da sua vida e quero que o Senhor faça parte da minha vida. Então, em primeiro lugar dessa premissa, eu tenho que querer. Por quê? Porque eu só sou íntimo também quando há essa segunda premissa. E qual é a segunda premissa? Se o outro quer. Se o outro quer. Não tem como você ser íntimo de quem não quer ser íntimo seu. E uma das coisas mais difíceis para nós muitas vezes é ceder. É ceder. De repente você ama tanto uma pessoa e você quer tanto ser íntimo daquela pessoa, mas aquela pessoa não quer ser íntimo de você. Então eu posso dizer que você a ama, que você o ama, mas aquela pessoa, eu posso afirmar, ela não é íntimo de você. Porque para sermos íntimos, precisa ter essa correlação, essa reciprocidade. Eu tenho que desejar e a pessoa pela qual desejo tem que consentir e me desejar também. Somente assim
é possível ter intimidade. Essas duas premissas, se elas não existirem, não tem como não ter intimidade. Eu queria, inclusive, citar aqui para vocês o que seria a intimidade. A intimidade é a qualidade de íntimo, familiaridade. Seriam relações íntimas, partido de uma vida íntima, ou de algo que buscamos privacidade. Intimidade é interioridade. É aquela qualidade do que proporciona bem-estar dentro de uma privacidade. Isso é intimidade. E como eu acabei de dizer, é a qualidade de íntimo. E o que é íntimo? Olha o que o dicionário nos traz. Íntimo é algo que é situado muito dentro. Ele é situado muito dentro. Por isso você pode ter um filho e ser uma mãe louca pelo filho, mas não ser íntima desse filho, porque esse filho não quer ser íntimo de você, papai. Não quer ser íntimo de você, mamãe. E você, como mamãe, fica meio frustrada. Por quê? Porque você ama e você queria saber o que ele passa, o que ela sofre. Porque algo íntimo é situado muito dentro. Aonde? No interior. Não no exterior. Ser íntimo é aquele que une estreitamente. É um vínculo muito unido, estreito, colado. Ser íntimo é aquele que se liga, que se cola, que se prende. Ser íntimo é aquele que tem uma ligação forte com o outrem. Há uma ligação forte. Não é uma briguinha, não é uma discussão, não é uma cara feia, não é um bico, não é, muitas vezes, um dissabor, uma destemperança que faz com que essa ligação se rompe. Por quê? Porque ser íntimo é uma ligação muito forte. Eu me recordo de certa ocasião, um rapaz está mexendo lá em casa em ferro, e ele colocava a solda de ferro, fazendo um trabalho, e eu falava assim para ele: escuta, mas só esses 3 pingos de solda aí nesse ferro vai ser suficiente? E aquele ferreiro, sorrindo, disse assim: você quebra o ferro, mas você não quebra a solda. Depois de soldado mesmo, você quebra o ferro, quebra os objetos que batem sobre ele, mas você não quebra a solda. Por quê? Porque quando um ferro é ligado a outro ferro por uma solda, é uma ligação muito forte. É uma ligação muito forte. É muito unido. É alguém que goza de intimidade, é alguém que tem prazer na intimidade. É alguém que íntimo é privado, é particular, é secreto. Ser íntimo é familiar, é doméstico. Ser íntimo é viver no âmago. É alguma coisa que está voltado até aqueles aspectos da interioridade da consciência, de uma confidência. Isso é ser íntimo. E aqui Davi está dizendo isso para nós. A intimidade do Senhor, ela existe, ela é possível, ela pode ser desejada por você, por mim, porque Deus deseja ser íntimo de nós. Deus deseja ser íntimo de você e de mim. Deus deseja te conhecer, não simplesmente pelo aspecto todo-poderoso pelo qual Ele é, mas te conhecer pelo teu consentimento mais profundo. Porque, notem bem, por Ele ser o Todo-Poderoso e o Senhor do céu e da terra, Ele te conhece. Mas a intimidade só vai se tornar real no aspecto de ligação forte, de alegria, de gozo, de particularidade, de secreto, de situado muito dentro, no interior, quando você volitivamente, ou seja, pela sua disposição, disser: sim, eu quero isso como algo para a minha vida. Sim, eu quero isso para o meu viver.
Irmãos, Deus sabe quantas estrelas há no universo e todas elas Ele conhece pelo nome, amém? É isso que a Bíblia diz, Ele a chama pelo nome. Deus te conhece do avesso. Deus conhece o seu dia do nascimento, o hoje, o agora, o que você está passando no mais profundo do seu ser, e Ele já sabe do seu destino, do seu último dia, e Ele sabe do dia da sua ressurreição, Ele sabe do dia do julgamento, Ele já vê tudo, ou seja, Ele sabe de tudo. Mas para ser íntimo, você tem que consentir com Ele e dizer, sim, eu quero, Deus, eu te quero, eu te desejo. Ou seja, eu te faço parte da minha vida. Eu te faço parte dos meus segredos. Eu te presenteio com o meu interior. Porque se você for alguém obstinado que não queira saber de Deus, Ele sabe disso. Mas Ele não vai ser íntimo seu, Ele vai te conhecer. É diferente Deus te conhecer e ser íntimo. Ser íntimo, Ele vai comer com você. Ser íntimo, Ele vai chorar com você. Ser íntimo, Ele vai sorrir com você. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, dessas duas premissas, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com afinidades. Tem a ver com afago. Tem a ver com ser visitado por Ele nos momentos mais maravilhosos da nossa vida. Deus, irmão, Ele deseja ser íntimo seu. Ele deseja te mostrar a glória dEle, a grandeza dEle, os planos que Ele tem para você, o que Ele deseja realizar na tua vida, por meio de você, ou mesmo quando Ele não te revelar totalmente, Ele vai te conduzir. Presta bastante atenção nisso. Em muitos momentos da sua vida, você não vai ouvir a voz de Deus. Em muitos momentos você ouvirá. Em muitos momentos você escutará. Em muitos momentos você sentirá a presença dEle. Mas em muitos momentos você vai se sentir só. Mas eu quero te afirmar que mesmo que você não se sinta ouvindo a voz de Deus, ou não se sinta tocado por Deus, Ele jamais deixará de estar ao teu lado. Porque não importa se Ele fala com você, ou não importa se você o sinta, o que importa é que Ele é íntimo seu, e quem é íntimo seu, sabe o que você passa, quando passa, pelas mazelas que você passa. Então você saiba de uma coisa, Deus estará com você, porque quem é íntimo de alguém, visita esse alguém, está dentro desse alguém, faz morada nesse alguém, ou como a Bíblia, Jesus Cristo disse, eu virei para Ele e farei nele morada. Intimidade é isso, é saber que Deus estará comigo o tempo todo para sempre. E de que forma? Contente comigo, porque Ele me ama, Ele tem uma obra na minha vida. Eu posso entender o plano dEle, eu posso não entender o plano dEle, mas eu vou crescer. E aqui o texto continua dizendo que essa intimidade ela é progressiva. Essa intimidade ela pode ser ampliada, ela pode ser melhorada. E como fazemos isso, pastor? Porque talvez um dia você cresceu ou nasceu para Deus e você cresceu um pouquinho e parou. Você já não tem tido mais intimidade com Deus. Eu quero hoje que você faça essa avaliação no seu coração, porque o texto continua dizendo, a intimidade que vem do Senhor, que é do Senhor, é para aqueles que o temem. Vem cá. Nos momentos mais difíceis da tua vida, você tem ouvido a voz de Deus? Não tem? Você tem sentido Deus estar do teu lado? Não tem? Então eu queria te dizer, apruma o teu temor ao Senhor. Porque o texto está dizendo aqui que quanto mais você cresce na habilidade de temê-lo, maior se torna o teu grau de intimidade. E eu gostaria de falar o que é temor, irmãos. Temor não é medo. Temor é respeito. E de que forma?
Não é um simples respeito, porque você pode respeitar o general, você pode respeitar o delegado, você pode respeitar muita gente. Mas o temor é um respeito com gratidão. É um respeito. De que forma? Grato. Em outras palavras, toda vez que você tiver respeito por Deus, mas pastor, como eu vou ter respeito por Deus? É simples. Você guarda a palavra de Deus? Se você é uma daquelas pessoas que guarda a palavra de Deus, você está tendo respeito por Deus. Que tipo de respeito? Respeito com gratidão. O seu coração crescerá na habilidade de intimidade. O segundo passo aqui diz que Ele, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha como é rico isso, irmãos. Como se já não bastasse, Deus é íntimo nosso, Ele deseja, Ele quer que nós sejamos íntimos dEle. Está nos dando uma receita, que é pelo temor. E quanto mais eu o temo, quanto mais eu o respeito com gratidão, cumprindo com a sua vontade, com o seu querer, Ele, além da sua intimidade, Ele faz conhecer sobre nós o quê? A sua aliança. O que é uma aliança? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Aliança. O que é aliança? Aliança. Qual é a diferença, irmãos, da aliança e da certidão de casamento? Compromisso. Mas quem tem a certidão de casamento também tem compromisso. Mas tem diferença, Cris? Tem. Compromisso. Presta atenção, irmãos. A aliança, ela não é contratual. Você não precisa de um juiz de paz. Você precisa de um consentimento da sua alma, do seu coração. A aliança, ela vai existir mesmo que queime o seu certificado de casamento. Queimou o documento, tira outro. Mas queimou a aliança, não se faz outra. Queimou a aliança das entranhas, só um milagre. Porque a aliança está baseada no quê? Num vínculo do coração. Num vínculo das nossas emoções. Num vínculo de fidelidade. Isso é casamento, isso é aliança. Deus não nos fez um contrato. A você que é íntimo dele, ele não está dizendo aqui que ele vai te dar um contrato, que ele vai te dar uma escritura de uma casa, que ele vai te dar um carro a mais. Isso tudo é contrato, isso tudo se compra, se vende. Isso tudo você tem que ir no cartório, você tem que ir diante de juízes. Deus está dizendo o seguinte: Ele vai revelar para você a aliança que Ele tem para você, os sentimentos que Ele tem por você, os sonhos que Ele deseja para você, as realizações que Ele quer fazer na tua vida, o que Ele quer usar em você. Irmão, você nasceu para um propósito lindo, maravilhoso nesse planeta. Você não nasceu aqui porque Deus não tinha o que fazer, ou porque você foi fruto de uma espécie que se multiplica sobre a terra. Não, você nasceu porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você nasceu porque Deus te criou para que você o adorasse, e os teus atos de adoração a Ele se repercutissem em atos de justiça nessa terra. Você nasceu para um propósito, para um significado, para uma existência de valor, para poder ser uma mãe digna, um pai digno, um cidadão digno, um cristão digno, onde você deixa uma marca de Cristo nessa terra. Você nasceu com um propósito, e tudo isso vai ser revelado a você e a mim por meio das alianças que Deus tem para nós. Vem cá, Deus tem sussurrado o que Ele tem para a sua vida? Ou tem sussurrado para você o que Ele tem para a tua posteridade? Não tem. Você geralmente precisa de tapinha nas costas por parte de alguns bajuladores, dizendo: Deus tem uma obra na tua vida, mas lá no fundo do teu coração você não entende qual é a obra que Deus tem para a tua vida. Por quê?
Porque isso só vai acontecer no mundo espiritual quando você tiver um temor por Deus profundo e quando você tiver o desejo de conhecê-lo mais e mais. E quando você conhecê-lo e se esbarrar com Ele, esse ser único e exclusivo que é maravilhoso vai começar a mostrar para você, a intimidade que Ele tem para você. Ele vai começar a mostrar para você o projeto que Ele tem para a tua vida. As alianças que Ele tem para você, querido. As alianças que Ele separou para você. Quero ilustrar aqui com a vida de dois homens, o próprio Davi. Ele era alguém apaixonado por Deus. Enquanto ele cuidava das suas ovelhinhas, ele compunha hinos a Deus. Ele não estava compondo hinos a Deus simplesmente porque ele não tinha o que fazer, não. Ele estava compondo hinos a Deus porque ele queria crescer na habilidade da intimidade dele para com esse Deus que quer ser íntimo dele e de toda a nação. E aí, enquanto ele olhava as ovelhinhas e ele se via como um pastor que protegia as ovelhinhas, ele dizia no seu coração: como eu protejo essas ovelhas, Deus protege o seu povo e cada ovelha das suas mãos. E ele compôs o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor vai cuidar da minha vida, vai me levar para lugares lindos, vai me proteger, vai me amparar, porque assim como eu faço por essas ovelhinhas, e o que sou eu? Faço tão bem em prol delas, livrando-as do mal e do perigo, quanto mais Deus fará por mim e pelo seu povo. E aí ele fez o Salmo 23, poema magnífico! Mas isso ele só recebeu, por quê? Porque ele tinha esse desejo de crescer em intimidade com Deus. O temor por Deus na vida dele era constante. Quando vinha alguém e dizia: Davi, Deus deseja tal coisa para você, porque o profeta tal falou. A lei de Deus nos ensina, Davi era... O que a lei de Deus nos ensina, pai? O que a lei de Deus nos ensina, mãe? Olha, Davi, o profeta Samuel está passando por aí, então vamos aprender com ele, mãe. Porque é um homem de Deus, que tem as palavras de Deus nos seus lábios. Ele tinha respeito, ele tinha temor por Deus, ele tinha vontade de aprender de Deus. Hoje você tem a palavra dos profetas nas suas mãos. Você tem a boca de Deus nas suas mãos e você pode se degustar dela, querido. E aí Deus, então, diante dessa grandiosidade, desse coração inclinado a amá-lo, obedecê-lo, Deus fez o que então? Deus olha para ele e um dia fala para o profeta: Samuel, eu destituí o rei Saul porque esse homem desprezou a minha aliança, agora eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Pode ir para a casa de Jessé, e de lá vai sair o novo rei de Israel, um homem que tem o coração voltado para mim, um homem que tem um coração segundo a vontade de Deus, um homem que me ama de fato. E Samuel então vai. Quando Samuel vai para a casa de Jessé e começa então a escolher ali entre os filhos de Jessé, logo ele faz como nós, porque afinal de contas o profeta era homem de Deus, mas era um ser humano. Então ele olha o filho de Jessé mais vistoso, que já estava militando no exército, com os braços fortes, e quando ele chega para ungir, veio o Espírito de Deus e disse: não é esse, não é esse. O homem vê por fora, o Senhor vê o coração. Aleluia! E aí ele para, me dá o segundo filho. Eu imagino que o segundo filho já não era tão vistoso. E Deus também não é esse. Passam todos os filhos. E aí Deus não é nenhum desses. Aí então Samuel fica preocupado. Ora, dizem algumas pessoas que possivelmente Davi era o filho rejeitado pelo pai. Possivelmente porque ele era filho de uma concubina, ou quem sabe de um caso errado de Jessé, dizem alguns. Porque onde já se viu você receber o grande profeta de Israel e na sua casa não ter toda a sua prole? Vai o pastor Enéas Tonini na minha casa e eu
deixo de fora o Felipe. É porque eu estou com medo que ele veja o Felipe, porque de repente o Felipe, tá certo que a Nídia é escritinho, a pele da Nídia, a cara da Nídia, mas supondo, possivelmente, tem lógica, ou ele não tinha prazer em Davi. É aquilo que eu disse na minha introdução, possivelmente Davi foi rejeitado pelo pai, possivelmente até pela mãe, porque era franzino, porque era diferente, não sei. Uma coisa é fato, ele não estava no dia que o profeta estava. Porque se é um filho seu, irmão, chegou o profeta de Israel, que ungiu o primeiro rei de Israel, que era o juiz de Israel, a maior autoridade de um país, e você não manda correndo chamar o seu filho, você manda qualquer um cuidar do gado. Mas você fala, traga meu filho, porque eu quero que esse homem ponha a mão na minha cabeça e ore por mim. Certo ou errado? E aí, ele faz a grande pergunta, não tem outro filho? Tem um lá. É o Zezinho, Manezinho, Chiquinho, Fulaninho. Manda! E a Bíblia diz que ele era formoso de face. Já não diz nenhuma vez que os irmãos dele eram formosos. Por isso que alguns comentaristas vão tecer esse comentário sobre um filho de uma concubina ou de uma outra pessoa. E ali vem o Espírito de Deus e disse, é esse o rei de Israel. E aquele garoto desprezado pelo pai, que não tinha o tipo pai formado dentro dele, mas foi formado tipo Pai Celestial, porque ele olhou para Deus. Ele buscou em Deus, isso que eu te disse, indiferente da tua criação, se o teu pai desprezou você, se tua mãe desprezou você, se você foi desprezado como escória da sociedade, Deus pode se revelar a você como pai e mostrar o quão precioso você é. Basta você olhar para ele de todo o seu coração. E ali então o profeta vem com o azeite e unge e diz, você será o rei de Israel. O que isso tem a ver? E o que isso tem a ver? Imagina você ser pegado de sopetão, está na sua casa, sexta-feira cansado, já não aguenta mais, porque, ai meu Deus, trabalhei a semana toda, de repente Deus manda um profeta na sua casa, e te unge falando, a partir de hoje você receberá essa incumbência, porque você é meu eleito, minha eleita, para cumprir tal propósito sobre essa terra. Aleluia! É a aliança de Deus. É o que o texto diz, aos quais ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. Quando você é íntimo de Deus e você deseja crescer na intimidade de Deus, Deus, sendo íntimo seu, revelará a aliança que Ele tem por você. O plano que Ele tem na igreja para você, o seu dom. E com certeza a sua vida vai ser uma vida maravilhosa. Porque quando nós desejamos fazer uma aliança com Deus e viver uma aliança com Deus, nós nos mantemos crescendo na habilidade de temer a Deus e crescemos na habilidade de ser íntimos de Deus. Hoje eu quero deixar aqui com vocês essa mensagem. E como eu disse, o meu segundo exemplo é a vida de um homem chamado Moody, um dos maiores avivalistas que os Estados Unidos já teve. Nós estamos estudando sobre o avivamento, temos orado em prol disso. E esse homem, irmãos, foi evangelizado por um outro homem, que nunca tinha ganhado ninguém para Cristo. E ganhou o Moody, um sapateiro, um homem que vendia sapatos. E de repente esse homem começa então a ir à igreja, e na igreja ele pede para começar a dar aula em uma classe, e as pessoas veem que ele é uma pessoa simples, um vendedor. E diz assim, Moody, nós já temos bastante professores. Se você quiser dar aula, então você vai ter que criar uma classe para você, ou seja, arrumar novos alunos. E ele sai na rua, irmãos, pegando alunos. E ele chega dentro da igreja e fala, já tenho minha classe, agora eu posso começar a dar aula. E ali ele começa a dar aula. Em pouco tempo, a classe dele cresce tanto, ele continua dando aula, e Deus continua pondo no desejo do coração dele de dar aula, e ele, como sapateiro e como vendedor, ele tem uma habilidade singular, porque ele era um homem simples, sem erudição, mas era um homem de muito carisma. E de repente, ele deixa de ganhar dinheiro
então a dar aula e a fazer uma expansão do ensino sobre outras igrejas. E isso continua crescendo. Em um dado momento da vida dele, ele vê que aquilo está tendo proporções tão lindas, que ele já começa a ganhar muitas pessoas para Deus. E depois de um grande incêndio, que foi o maior incêndio de Chicago, o coração dele é desafiado profundamente a ele pregar o Evangelho, porque naquele incêndio morreram muitas pessoas. E aí ele continua pregando o Evangelho com toda a humildade, com toda a singeleza, e Deus faz com que esse homem seja um dos maiores pregadores que os Estados Unidos já teve. Sabe por quê? Porque ele quis dar ouvido à intimidade de Deus. Ele se tornou íntimo de Deus, e Deus foi se revelando para ele. E é muito lindo vendo a história e a biografia dele, que em alguns momentos da vida dele ele tinha dúvida se ele parava de trabalhar como um professor de escola bíblica, como alguém que fazia esse trabalho tão lindo da escola bíblica, para ir para a área de evangelização. Ele falava para a esposa, mas bem, eu devo ir de fato fazer isso? Ou seja, com toda humildade, ele não se sentia melhor do que ninguém. Mas Deus começou a usar ele não só nos Estados Unidos, mas na Europa. E um grande avivamento veio sobre aquela nação. Porque Deus usa aqueles que de fato buscam intimidade para com Ele. Eu queria concluir fazendo um desafio aqui ao teu coração. A sua vida tem sido uma vida monótona? A sua vida tem sido um simples levantar cedo, ir para a escola, ir para o trabalho, voltar, comer, dormir, repousar, levantar cedo, depois, final de semana, vir para a igreja, fazer a obra de Deus? Eu queria te dizer, filho, pondere sobre tudo isso. Deus tem uma aventura melhor. Sabe qual é essa aventura? Não é uma tarefa a mais. Não é um ministério a mais. Não é uma coisa a mais. Pelo contrário. Quem sabe você tem morrido pelas muitas tarefas. Deus deseja apenas uma coisa, sua e minha, a nossa intimidade com Ele. A sua intimidade com Ele. E naturalmente nessa intimidade Ele vai revelar as alianças que Ele tem para você. Ele vai mostrar os planos que Ele tem para você. E você vai viver as maiores aventuras que um ser humano pode ter sobre essa terra. Porque você vai viver no centro da vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, que eu quero orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra ao Teu povo. E te agradeço por essa data tão maravilhosa que é esse dia ao meu coração, o aniversário de ordenação. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor falou comigo, mostrando a Tua vontade sobre a minha vida. E hoje eu tenho vivido não o meu sonho, mas o Teu sonho. Obrigado, Senhor, por esse aprisco, por essa igreja. Obrigado, ó Deus, pelas inúmeras vezes que eu pude abençoar tantas vidas e ser abençoado por elas. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é o alimento para a nossa alma. E eu sei que a gente vai sair daqui hoje felicíssimo e com o coração regado de desejo de buscar a Tua intimidade, de ler a Tua palavra, de orar. Eu sei disso, porque o Teu Espírito Santo fala entre nós, fala por meio de nós, por meu intermédio ao Teu povo. E eu te agradeço, Pai, porque realmente te servir é a maior obra e a maior coisa que um dia eu pude realizar na minha vida. Te amar tem sido a minha grande alegria. E servir a Tua igreja local tem sido um sonho realizado desde os dias da minha tenra conversão. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque realmente poder desejar a Tua intimidade. E não só desejar a Tua intimidade, mas saber que o Senhor é íntimo de nós. Isso é maravilhoso, é íntimo meu. Eu quero, ó Deus, ouvir mais, Senhor, das Tuas alianças que Tu tens para mim. E quero, Senhor, ouvir mais o que Tu tens para nós como igreja local. Cumpre os Teus propósitos, realiza o Teu querer e faça a Tua vontade entre nós. Eu te agradeço, Pai, e peço
Abençoa cada vida que aqui veio hoje. A vida do Filipinho, Pai, que está aqui entre nós, o Riete, meu filhinho, Senhor. Cuida dele, da sua casa, da sua família. Cada um que veio aqui pela primeira vez ou que veio aqui de novo, Senhor, que ainda não é um cristão que pertence a essa igreja, mas que é um cristão talvez de outro aprisco, abençoa. E aqueles que estão entre nós que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que nessa noite, Senhor, o Senhor revele o teu amor para cada um deles, para cada uma delas, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos dons que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela minha família, pelos meus filhos, pela Lídia, pelo Lucas, pelo Felipe. E obrigado por essa igreja, por cada parente que o Senhor tem nos dado, tanto na nossa parentela sanguínea, como aqui pela tua casa, por essa família de Deus. É no nome de Jesus que eu te agradeço, que eu te glorifico e te bendigo. E te peço, leva-nos em paz, despeça-nos em paz. E guarda a tua palavra no nosso coração. Desafia-nos a buscar mais intimidade contigo. Porque tu, Senhor, não nos chama apenas como servos, mas tu mesmo disseste, Jesus, que nos chama de amigo. E não há amigo que não seja íntimo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos vê apenas como servos e discípulos. Tu nos vê como teus amigos. E eu quero ser teu amigo para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu te agradeço, que eu te glorifico e te bendigo, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.